Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, já atuo no Ministério Público há 32 anos, eu sou professor universitário, sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Sou professor aqui também do nosso querido curso e hoje nós estamos aqui para falar sobre o pacote anticrime, não é? A Lei 13.964 de 2019, não é, recém-promulgada e que vem causando aí uma certa polêmica no meio jurídico, principalmente na área de processo penal. Bom, fazendo uma introdução para todos vocês sobre a nova lei, na verdade, esta lei advém de um pacote chamado pacote anticrime, que foi proposto pelo ministro Sérgio Moro no início do ano de 2019. E aí, justamente, esse pacote foi encaminhado ao Congresso e no Congresso ele sofreu algumas modificações por conta até de um projeto anterior da lavra do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também havia apresentado um outro projeto. Então foi feita ali uma simbiose durante o processo legislativo e também muitas coisas foram tiradas do projeto original e outras foram inseridas de última hora, como é o caso do juiz das garantias, do qual nós vamos falar oportunamente. E aí, justamente, nesse aspecto é que vieram as polêmicas a respeito de uma suposta inconstitucionalidade de alguns artigos aqui. Nós vamos trabalhar todos esses aspectos durante a nossa explanação. Nós vamos começar, então, com a origem do chamado pacote anticrime, a origem da lei 13.964. Vamos para a nossa tela e aí eu fiz um apanhado para vocês. Então vamos ler comigo aí, pessoal. O pacote é resultado da reunião de propostas elaboradas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e por uma comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Durante o seu trâmite na Câmara e no Senado, o projeto sofreu sucessivas mudanças, por força, inclusive, de emendas de iniciativa parlamentar que acabaram por descaracterizá-lo. Bom, então essa é uma crítica muito contumaz que é feita aí, né, e muito contundente que é feita ao projeto, no sentido de que haveria uma inconstitucionalidade até por vício de origem, na medida em que algumas matérias, principalmente aquelas atinentes ao Poder Judiciário, teriam sido incluídas por emendas parlamentares, por emendas de iniciativa parlamentar, quando pela Constituição essas matérias que dizem respeito à estrutura, não é, a organização administrativa do Judiciário, são próprias desse poder. Então as emendas, né, eventualmente iriam partir do próprio Judiciário. Mas enfim, esse pacote foi aprovado, não é? Como eu disse, de última hora incluíram o juiz das garantias. Este pacote foi aprovado pelo Congresso Nacional, encaminhado ao presidente da República, e o presidente da República, no dia 24 de dezembro de 2019, ele então sanciona a lei e ela é publicada no Diário Oficial com um período de vacatio legis de apenas 30 dias. E essa também foi uma crítica muito contundente no sentido de que, na verdade, 30 dias seria um período muito pequeno de vacatio legis para mudanças do ponto de vista estrutural, porque houve uma mudança na estrutura do processo penal brasileiro, e esse período de vacatio legis justamente transcorreu num período de recesso parlamentar e também de recesso forense, na medida em que qualquer iniciativa legislativa que fosse necessária para fazer cumprir o pacote, porque em vários pontos, a Lei 13.964, você pode reparar, dando uma lidinha na lei, ela faz menção na forma da lei, né? Então ela diz, será feito de tal forma, na forma da lei, ou seja, precisaria haver, então, algumas leis complementando, ou no mínimo um estudo por parte das instituições, como é o caso do Poder Judiciário, do Ministério Público, um estudo por conta dessas novas modificações que modificam a estrutura justamente de várias dessas instituições, modifica a estrutura do Poder Judiciário, que vai ter que trabalhar com o juiz das garantias e o juiz da instrução e julgamento, o próprio Ministério Público, no aspecto em que agora o inquérito policial, o arquivamento é promovido pelo próprio Ministério Público e o próprio Ministério Público é que homologa esta promoção de arquivamento. Então,
ocorreram todos esses fenômenos aí legislativos no final do ano passado e na medida em que isso trouxe um desassossego muito grande para a classe jurídica, até porque o projeto não passou por estudos mais aprofundados com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da própria magistratura, do próprio Poder Judiciário. Então esse é o contexto que nós temos do pacote. Sempre lembrando que o pacote trouxe mudanças em 3 frentes. Trouxe mudanças no direito penal, então ele mudou o Código Penal em alguns aspectos que nós não vamos tratar. Eu pelo menos não vou tratar. Houve a mudança no Código de Processo Penal, as mudanças que então eu vou tratar com vocês, e houve mudanças na legislação penal especial, né? De modo que a legislação penal especial também sofreu diversas mudanças. Então, várias leis sofreram mudança, a lei do crime organizado, a lei de lavagem de dinheiro, Estatuto do Desarmamento, lei dos crimes hediondos, e aí vai, né? Diversos diplomas sofreram algumas modificações pontuais, outros algumas modificações um pouco mais robustas. A lei de execução penal também, que eu estava me esquecendo de falar, também sofreu muitas mudanças na parte de progressão de regime, na parte de RDD, de regime disciplinar diferenciado. Então, tudo isso será visto oportunamente. Perfeito? Então, nesse aspecto, a lei entrou em vigor, vamos para a nossa tela, a Lei 13.964 de 2019, ela entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, por força do seu próprio artigo 20, que diz, esta lei entra em vigor após decorridos 30 dias da sua publicação oficial. Então, aí uma das críticas, não é? O período de vacatio legis muito pequeno, o período de vacatio legis que é destinado a dar conhecimento da lei, a fazer com que os órgãos envolvidos, a própria população, tenha conhecimento dessa lei, que sejam feitos estudos para que essa implementação seja feita a contento. Então, um período muito pequeno. Bom, nesse meio tempo, pessoal, 3 ações diretas de inconstitucionalidade deram entrada no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, essa é a história. 3 ações diretas de inconstitucionalidade deram entrada no Supremo Tribunal Federal e, como quem estava de plantão era o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, num primeiro momento, não concedeu a liminar para suspender a lei, né, que esse era o pedido. Ministro Dias Toffoli, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, nomeia uma comissão de notáveis, uma comissão de juristas, não é? Para fazer um estudo sobre a implementação do pacote, agora a lei, e deu prazo de 10 dias, isso no início de janeiro. Então aí nós tivemos esse julgamento preliminar das liminares pelo ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli acabou concedendo a liminar para prorrogar o período de vacatio legis, passando o período de vacatio legis para 6 meses. Bom, nesse meio tempo, o ministro Dias Toffoli volta às suas atribuições normais e, com o fim do recesso forense, assume o relator das 3 ações diretas de inconstitucionalidade, o ministro Fux. E aí o ministro Fux, por meio de uma decisão, não é, bastante completa, bastante corajosa, uma decisão cujo acórdão vale a pena de ser lido. Eu pus os dados aqui para vocês, eu quero que vocês peguem no site do Supremo e façam a leitura. É um acórdão de umas 40 e poucas páginas, muito bem lavrado. Ele acaba por contradizer aquilo que havia decidido o ministro Dias Toffoli, e o ministro Fux, o ministro Luiz Fux, ele acaba suspendendo, então, a vigência de algumas partes, de alguns aspectos da Lei 13.964, primordialmente no que diz respeito ao juiz das garantias, tá bom? Então vamos para a nossa tela. Ali está a medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade 6.299, tem as outras todas juntas, tá? Ministro Luiz Fux, partido requerente, Partido Trabalhista Nacional e outros, e tem as outras medidas também que foram pedidas por outros interessados, não é? E aí tem os dados que você pode procurar no próprio site do Supremo Tribunal Federal. Então aí estão os dados dessa medida cautelar, pessoal. E aí, o que é que acontece? Bom, aí nós fizemos um resuminho dizendo para vocês o que foi suspenso
né? Quais foram os institutos suspensos atualmente no processo penal. Então, qual é o panorama que nós temos atualmente? O nosso panorama está o seguinte: a lei está em vigor, a Lei 13.964, 2019, ela está em vigor, e alguns dispositivos desta lei, no âmbito processual penal, estão suspensos, não é? As medidas cautelares foram concedidas para suspender, como diz o ministro no seu acórdão, sine die, né? Sem tempo determinado, sem prazo determinado, suspender a eficácia de alguns dispositivos. Então, aí vamos para a nossa tela, que aí eu fiz então um resumo para vocês. As medidas cautelares concedidas pelo ministro Luiz Fux para suspender sine die a eficácia, primeiro, da implantação do juiz das garantias e seus consectários, artigos 3º, letra A, 3º, letra B, 3º, letra C, 3º, letra D, 3º, letra E e 3º, letra F do Código de Processo Penal, justamente todos os artigos que tratam do juiz das garantias. Também ficou suspensa a alteração do juiz sentenciante que conheceu da prova declarada inadmissível, né? O artigo 157, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, que tem uma história bem interessante que eu vou analisar com vocês depois também oportunamente, a história desse parágrafo 5º do artigo 157, que numa reforma anterior ele havia sido vetado, ele estava lá igualzinho, tá agora, tinha sido vetado pelo então presidente da República, e agora eles inseriram novamente no projeto, não é? E aí ele foi suspenso, portanto, esse parágrafo 5º, de modo que ele não está em vigor. Depois nós temos ainda, letra C, vamos para a nossa tela, também suspensa a alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial, artigo 28 caput do Código de Processo Penal, embora aqui a menção seja ao artigo 28 caput do CPP, também os seus parágrafos 1º e 2º que estão lá tiveram também a sua eficácia suspensa por força dessa liminar, justamente porque derivam do caput do artigo 28. Esse artigo 28 caput, pessoal, é aquele que mudou o arquivamento do inquérito policial. Como você bem sabe, o inquérito policial era arquivado pelo juiz, passava pelo juiz. O Ministério Público requeria, né? Não obstante, muitos membros do Ministério Público quisessem colocar nos seus pedidos de arquivamento que o Ministério Público promove o arquivamento do inquérito policial, o termo correto era requer. Por quê? Porque pela sistemática do Código de Processo Penal, o Ministério Público requer o arquivamento como dominus litis, como dono da ação penal, pela sua atribuição que lhe foi concedida pela Constituição Federal no artigo 129, inciso 1º. Então, o Ministério Público requer o arquivamento e o judiciário e o juiz ele homologa esse arquivamento ou não. E no caso de desacordo, ele encaminha os autos ao procurador-geral, que aí poderá decidir ou pela manutenção do arquivamento ou pelo oferecimento de denúncia por outro membro do Ministério Público ou por ele próprio, procurador-geral, nos termos do artigo 28, redação anterior. O novo artigo 28, que será analisado por nós, ele fala que agora o próprio Ministério Público vai ordenar o arquivamento e o controle desse arquivamento será feito por um órgão no próprio Ministério Público, por instâncias superiores dentro do próprio Ministério Público, não é? Está gerando alguma polêmica dentro do MP, na medida em que tem que se descobrir quem vai ser este órgão, qual, melhor dizendo, vai ser este órgão que fará este controle do arquivamento promovido pelo MP, e também abre-se, neste mesmo arquivamento, uma oportunidade de um contraditório dentro do pedido de arquivamento, na medida em que o Ministério Público, ao promover o arquivamento do inquérito policial, ele tem que comunicar. Ele comunica a vítima, ele comunica o indiciado e ele comunica o delegado de polícia, no caso de inquérito. E aí o Ministério Público, então, ele tem que fazer essa comunicação dentro de 10 dias, e aí a vítima comunicada, ela tem 30 dias para impugnar
este pedido de arquivamento? E ela vai impugnar perante o órgão que vai fazer o controle desse arquivamento. Então, na verdade, isso vai criar uma nova estrutura administrativa dentro do Ministério Público. Muitos podem me perguntar o seguinte, como foi perguntado, mas veja, professor, não poderia se fazer uma analogia com o inquérito civil? Não, porque com o inquérito civil há previsão legal. Com o inquérito policial, nós não temos previsão legal nas nossas leis orgânicas, nacional e estadual, de que o órgão, dentro do próprio Ministério Público, fizesse o controle jurisdicional, o controle do pedido de arquivamento, ou agora da promoção de arquivamento do Ministério Público. Então, como a própria lei nova fala na forma da lei, nós teremos que mexer, então, ou nas leis orgânicas, ou no próprio Código de Processo Penal, fazendo aí alguma adaptação para estabelecer qual órgão. No final, o que vai acontecer, cada Ministério Público Estadual vai acabar fazendo aí a sua forma de controle, Ministério Público Federal, idem, não é? E aí vamos aguardar para ver como isso tudo vai caminhar daqui para frente. A lei é nova, tem muita coisa para ser vista ainda. E a última novidade aqui, que foi suspensa, não é? Vamos para a nossa tela, é a letra D, da liberação da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Foi o artigo 310, que teve a sua redação modificada, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Parágrafo 4º foi incluído e dizia o seguinte, olha, a audiência de custódia tem que ser realizada em 24 horas após a prisão. Se caso a audiência de custódia não for realizada em 24 horas após a prisão, esta prisão é considerada ilegal e ela tem que ser relaxada, tá bom? Então aí o ministro Fux, inclusive no seu bem elaborado, no seu bem lavrado acórdão, ele coloca lá da impossibilidade de isso ser feito em termos de Brasil, não é? Porque diga-se de passagem, pessoal, não é? Nós não podemos lidar com as grandes capitais, com as grandes cidades. Por quê? Porque justamente o Brasil é um país de dimensões continentais. Nós temos comarcas que nem juiz tem, nós temos juízes que passam a cada 15 dias nas comarcas, nós temos comarcas com apenas um magistrado, e aí, na verdade, com cartórios deficitários, com cartórios deficientes, com funcionários em número insuficiente, com estrutura administrativa bastante comprometida, de modo que isso não seria possível de ser realizado. Então, claro, tem que se prezar pela realização da audiência de custódia o mais rapidamente possível, mas não podemos nos afastar da realidade brasileira, que foi, a nosso ver, aquilo que aconteceu com a nova lei, afastando-se da realidade brasileira. Ou ainda que nós nos adaptássemos a essa nova realidade, que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, no mínimo um período de vacatio legis de 1 ano, se não mais, para que nós pudéssemos aí aparelhar todas as instituições de modo a fazer cumprir as novas disposições legislativas. Perfeito? Bom, vamos seguir, pessoal. A novidade, então, foi o juiz das garantias, não é? Então, o que é esse juiz das garantias, pessoal? Vamos trabalhar um pouquinho? Eu sei que você já tem noções boas de processo penal, muitos de vocês já sabem o que é o juiz das garantias, não é? Principalmente aqueles que estudam as legislações alienígenas, as legislações estrangeiras. Então, nós temos figura do juiz de garantias em vários países na Europa, né? Alguns países aqui da América do Sul, nos Estados Unidos, nós temos a figura um tanto do juiz de garantias, um tanto modificada em relação ao que nós temos no Brasil, ao que foi inserido aqui no Brasil, mas basicamente a ideia é a seguinte para a gente entender. Funcionará no processo 2 juízes, um na fase pré-processual e outro na fase de sentença, de instrução e julgamento. Então essa fase pré-processual, ela não é tão pré-processual assim, porque pelo disposto na nova lei, que inseriu os artigos 3º-A, 3º-B, etc., o juiz das garantias atua nesta fase pré-processual, não é, deferindo medidas cautelares, deferindo prisões preventivas, prisões eventualmente temporárias que sejam pedidas, buscas e apreensões. Esse juiz das garantias é que cuida desta parte, de modo que ele vai ter contato com essas provas e aí, uma vez recebida a denúncia, porque o juiz das garantias vai atuar até o recebimento da denúncia e não no seu oferecimento, a lei fala até o recebimento da denúncia, o juiz das garantias vai atuar, então o juiz das garantias vai receber a denúncia, não é? E aí passa, então, o processo
para o juiz de instrução e julgamento. Então, esse juiz da instrução e julgamento é diferente do juiz das garantias. E esse juiz da instrução e julgamento, supostamente, ele não estaria maculado, ele não estaria, de certa forma, predisposto em relação ao réu por conta de ter deferido medidas cautelares anteriores. Então, a ideia é justamente que esse juiz de julgamento, esse juiz de instrução e julgamento, seja absolutamente isento e não tenha tido contato com nenhuma das provas que foi produzida anteriormente na fase de investigação. Então, esta é a ideia, tá bom? Há críticas, obviamente, nesse aspecto, há críticas favoráveis, há críticas contrárias, não é? E o interessante é que você aproveite, não é? E aqui nas minhas aulas eu não quero, e nesse nosso curso eu não quero aqui impor a minha opinião, o que eu acho, se eu sou a favor, se eu sou o contrário, mas sim passar para vocês um panorama bastante concreto do que está acontecendo e permitindo com que cada qual vá analisar aí o que é de pró, o que é de contra do juiz das garantias e forme a sua própria convicção. Há argumentos muito bons. Eu aconselho a leitura do acórdão do ministro Dias Toffoli, quando ele prorrogou um pouquinho o período de vacatio legis, mas manteve o juiz das garantias, tá? É um acórdão de umas 40 e poucas páginas, e eu aconselho a leitura também do acórdão do ministro Fux, que concedeu as liminares aqui, também é muito bem elaborado, muito bem cuidado, muito bem fundamentado. E lá nós temos, então, suporte para vermos as duas partes aí, né? Pegarmos também as considerações que foram feitas pela comissão do CNJ. Então, isso que é importante, a gente criar aí a nossa visão própria, cada qual a sua visão própria do que vem a ser o juiz das garantias. Perfeito? Vamos para a tela? Vamos lá no artigo 3º do Código de Processo Penal. E diz lá, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então vamos ler bem devagar. O processo penal terá, eu grifei aí, estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, já de cara, nós percebemos que são duas coisas muito importantes que esse artigo 3º traz. Primeiro, reafirmando que o Brasil adota o sistema acusatório, o sistema processual acusatório. Então, aqui há uma reafirmação. O processo penal brasileiro tem uma estrutura acusatória. E segundo, ele diz o seguinte, nós temos que separar absolutamente o juiz da investigação do juiz da instrução. Então, ele diz lá, né, vedadas a iniciativa do juiz na fase investigatória, ou seja, várias iniciativas que o juiz tinha na fase investigatória não tem mais, então agora o juiz só pode deferir medidas na fase investigatória que forem requeridas pelo Ministério Público ou por representação da autoridade policial e vedadas também, fundamentalmente, a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Justamente por quê? Porque a queixa e o que motivou a inserção do juiz de garantias na lei era justamente a proatividade do juiz de direito. Não é por conta de várias questões envolvendo a Operação Lava Jato, envolvendo algumas condenações, envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, todas essas que você sabe muito bem aí que está bastante familiarizado com essas alegações que nós ouvimos aí todo dia nos meios de comunicação. Então a ideia foi fazer com que o juiz não fosse um protagonista da prova, um protagonista da investigação, e que isso ficasse então a critério da Polícia Judiciária e do Ministério Público. E o juiz, então, durante a acusação, durante a fase de investigação, ele não poderia se substituir, não é, ao órgão de acusação digamos assim, na atuação probatória, ou seja, o juiz não poderia determinar medidas, por exemplo, de ofício, que, aliás, depois nós vamos mais para frente, em outros blocos, nós vamos fazer menção a algumas questões que foram alteradas no aspecto da prisão, né? Então, lá os artigos 310, etc., houve uma mudança bastante sensível na questão da prisão, justamente por conta desse artigo 3º. Então, nós vamos fazer o link ali, justamente para prestigiar o sistema acusatório. Bom, mas o que significa isso, pessoal? Então, basicamente, nós temos no mundo 3 sistemas
processuais penais. O que são esses sistemas? São formas de regulamentação do processo. Vamos para a nossa tela? Então eu fiz um resumo para a gente começar a trabalhar. Então existem 3 sistemas processuais penais. O que são esses sistemas processuais penais? São formas de regulamentação dos processos. Então nós temos o sistema inquisitivo ou inquisitorial, nós temos o sistema acusatório e nós temos o sistema misto ou sistema francês, né? Basicamente são esses 3 sistemas no mundo. E aí nós temos o primeiro deles, que está na nossa tela aí, vamos ler comigo, o sistema inquisitivo ou inquisitorial, no qual cabe a um só órgão acusar e julgar, ou seja, o juiz concentra as funções de acusador e de julgador. Nesse sistema, a imparcialidade do juiz está comprometida, uma vez que ele acusa e ele mesmo julga. E não há contraditório no sistema inquisitivo ou inquisitorial, e o juiz é dotado de uma ampla iniciativa probatória. Bom, pessoal, esse sistema, ele vigiou muito tempo no mundo. Até o século XII, esse era o sistema adotado pela maioria dos países, né? Pois entra o sistema, o sistema acusatório e depois, lá pelo século XVII, muitos países voltam atrás no próprio sistema inquisitivo. Então, há aí vamos dizer assim, uma queixa contra o sistema inquisitivo, justamente porque ele não permite um contraditório. Porque a ideia é de que um órgão acuse e um órgão julgue. E o órgão que julga não pode acusar, o órgão que acusa não pode julgar. Então haveria essa separação. Isso é próprio do sistema acusatório. No sistema inquisitivo isso não existe, não é? Há um só órgão acusa, um só órgão julga. Então o juiz concentra com ele as funções de acusador e de julgador. Consequentemente, a imparcialidade do juiz está comprometida. Tá certo? Uma vez que ele mesmo julga, ele mesmo acusa. Portanto, não há contraditório e o juiz é dotado de uma ampla iniciativa probatória. Tá certo? Vocês vejam que há alguns processualistas, tá, respeitáveis, que dizem que o Brasil ainda adota o sistema inquisitivo. Tá? Que o Brasil ainda adota o sistema inquisitivo ou um sistema neo-inquisitivo, que seria, digamos assim, um sistema inquisitivo um pouco melhorado, tá certo? Então aqui é onde se concentram a maioria dos debates. Tá claro? Então esse é o sistema inquisitivo. Nós temos o sistema acusatório, vamos para a nossa tela, o sistema acusatório no qual existe a separação entre o órgão que acusa e o órgão que julga. Esse sistema garante a imparcialidade do juiz, que não pode determinar a produção de nenhuma prova, atividade que fica reservada unicamente às partes. No sistema acusatório, defesa e acusação se contrapõem em igualdade de condições. E aí nós temos um juiz equidistante e imparcial, e nesse caso a atividade probatória é reservada exclusivamente às partes. Então esse é o melhor dos mundos, digamos assim, né? Então se nós tivermos um sistema acusatório puro, um sistema que afasta completamente o juiz que atua na fase de investigação do juiz que atua na fase de instrução e julgamento. Então a ideia é um órgão acusa, um órgão julga. Ah, mas e se o órgão que acusa precisar de alguma medida cautelar, não é? Alguma coisa que possa envolver aí algum, digamos assim, algum deferimento de medida judicial. Então quem faz isso é o juiz das garantias. Bom, então agora lembram, o artigo 3º, letra A, fala que o Brasil adota o sistema acusatório. Então, por força disso, o Brasil adota o sistema acusatório. E nós temos um terceiro sistema, que é o sistema misto, também chamado de sistema francês. Vamos para a nossa tela, no qual há 2 fases distintas, sendo uma investigatória e outra acusatória. Tá? Na fase investigatória, que é preliminar, são conduzidas as investigações preliminares no processo, colhendo elementos para posterior acusação formal. Então, não há contraditório nesta primeira fase.
E na segunda fase, que é a acusatória propriamente dita, o órgão acusador apresenta a acusação, o réu se defende e o juiz julga, tá? Bom, detalhe aqui, pessoal. Muitos processualistas também dizem que o Brasil adota o sistema misto. Por quê? Porque nós teríamos a fase de inquérito policial, que seria uma fase inquisitiva, e de fato, se você pegar lá as características do inquérito policial, nós falamos que o inquérito policial é inquisitivo. Por que ele é inquisitivo? Porque nele não se desenvolve o contraditório. Então, muitos dizem que o Brasil adota o sistema misto. Mas, na verdade, o Brasil não adota o sistema misto, o Brasil adota o sistema acusatório, tá? Por que o Brasil adota o sistema acusatório? Não porque foi colocado agora no artigo 3º, letra A, do Código de Processo pela Lei 13.964. Porque na Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1º, quando colocou ali a atribuição exclusiva do Ministério Público para a ação penal pública, né, como titular absoluto e exclusivo da ação penal pública, ou Ministério Público, muitos já fundamentam aí a adoção do sistema acusatório lá em 1988. Tá bom? Por que que não é um sistema misto? Porque quando se fala em sistema misto, que haveria duas fases distintas, uma investigatória, né, e uma acusatória, na fase a fase investigatória seria comandada também por um magistrado, que é mais ou menos o que acontece na Itália, tá certo? Então, não tem como a gente falar que o Brasil adota o sistema misto. Bom, e o Brasil adotou então o quê, pessoal? O Brasil adotou o sistema acusatório. Então, vamos para a nossa tela. O Brasil adotou o sistema acusatório. Vamos colocar lá para nós, então, na tela. O Brasil adotou o sistema acusatório na Constituição Federal de 1988, na medida em que previu a iniciativa exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação penal pública. Então, isso está no artigo 129, inciso 1º da Constituição. No Brasil, portanto, há separação entre função acusatória e função decisória. A acusação é feita pelo MP nas ações penais públicas ou pelo ofendido nas ações penais privadas, sendo o julgamento do feito reservado exclusivamente ao juiz imparcial, tá? Então, isso para efeitos teóricos é isso. E principalmente agora, né, à vista do artigo 3º. Porque este ponto que o Brasil haveria adotado o sistema acusatório, pessoal, muitos já falavam, por força do artigo 129, inciso 1º, na Constituição Federal. Isso já era praticamente evidente e muitos livros de processo penal, muitos autores falavam isso, eu mesmo, sempre na minha obra de processo penal, falo isso evidentemente. O Brasil adota o sistema acusatório. Só que a gente tinha um cuidado, dizer o seguinte, o Brasil adota um sistema acusatório mitigado, abrandado, um sistema acusatório adaptado no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, o juiz pode produzir alguns tipos de prova. Você vai dizer, professor, mas não mudou isso aí? Então, o que você tem que estar atento é o seguinte, veja bem, o juiz das garantias, esses artigos 3º do A até o F, eles estão suspensos por força da liminar do ministro Fux. Mas essa liminar pode ser derrubada, tá? E aí volta, então, entra em vigor o juiz das garantias. Por isso que nós temos que ver, uma coisa é o que está acontecendo com a liminar suspensa, então nós temos o sistema anterior, que já era acusatório, assim permanece. E a hora que entrar em vigor efetivamente os artigos 3º A, 3º F, o juiz das garantias, então aí nós vamos ter o sistema acusatório mesmo nos moldes da nova lei, tá? Que ele é um pouquinho mais rigoroso. Por quê? Porque no Brasil nós temos o sistema acusatório, mas é um sistema acusatório mitigado, pessoal, tá? Vamos para a nossa tela, que é onde está explicado isso. Então deve ser ressaltado, entretanto, que o sistema acusatório brasileiro, ele apresenta algumas peculiaridades que o tornam sui generis. Então, tratava-se, né, nós pusemos aqui no passado, tratava-se até antes da nova lei, de um sistema acusatório mitigado. Podemos manter a telinha, podemos manter a nossa tela aí. Tratava-se de um sistema acusatório mitigado, uma vez que o juiz, sem comprometer a sua imparcialidade, poderia determinar no curso da instrução a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Isso está escrito no artigo 156, inciso 2º do CPP. Ou determinar de ofício a realização de diligências imprescindíveis
está no artigo 404 do CPP, ou ainda complementar a inquirição das testemunhas sobre pontos não esclarecidos, artigo 212 do CPP. Tá? Então, por que se falava que o Brasil adotou um sistema acusatório mitigado, um sistema acusatório abrandado? Sim, porque nós adotamos o sistema acusatório. Nós temos uma diferenciação entre órgão de acusação e órgão de julgamento. Perfeito. Mas o juiz tem algumas prerrogativas probatórias. Ou seja, pelo artigo 156, pessoal, o juiz pode determinar algumas diligências. Então, quando ele diz lá que o ônus da prova compete a quem alega, no Código de Processo, ele diz, podendo o juiz, entretanto, praticar alguns atos de produção de prova. O juiz pode ouvir testemunhas que não foram arroladas, o juiz pode determinar provas no curso da instrução, diligências para dirimir dúvidas, né? O juiz pode reinquirir testemunhas, ele pode determinar até de ofício realização de diligências. Então o juiz tem um protagonismo probatório no Brasil, no sistema atual. Agora, a hora que entra em vigor o juiz das garantias, isso acaba. Tá? Então esse ponto que você tem que prestar atenção. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? E isso é muito importante para você, em termos de concurso público, em termos de argumentação, que é o seguinte: mesmo entrando em vigor efetivamente o juiz das garantias, mesmo ficando efetivamente estabelecido expressamente que o Brasil adota o sistema acusatório, a nova lei, a 13.964, não revogou alguns artigos do CPP. Vamos colocar na tela? E aí eu ponho aqui para vocês os artigos 156, o 404, o 212, não foram revogados expressamente pela Lei 13.964. E aí a minha pergunta, teriam sido revogados tacitamente pelo novo artigo 3º, letra A? Por quê? Porque eu não posso conviver com dois artigos incompatíveis. Porque se o artigo 3º, letra A, do juiz das garantias, entrando em vigor efetivamente, não é? Então vamos imaginar que entre em vigor o juiz das garantias. Aí o artigo 3º A diz o seguinte: o sistema brasileiro é o acusatório, vedada qualquer atividade probatória pelo magistrado. Ora, eu vou ter isso no artigo 3º. No artigo 156, que é do próprio Código de Processo Penal, eu vou ter lá dizendo que o juiz pode produzir alguns meios de prova. No artigo 404, eu vou ter dizendo que o juiz pode praticar algumas diligências. No 212 está escrito que o juiz pode complementar a inquirição de testemunhas. Ora, então isso viola frontalmente o sistema acusatório puro. Então aí a questão que os tribunais vão ter que enfrentar é, entrando em vigor efetivamente o juiz das garantias, estarão revogados tacitamente esses artigos 156, 404, 212 e outros que permitem ao juiz participar da atividade probatória no processo penal brasileiro? Esse é o X da questão. A minha opinião é de que sim. Não é? A partir do momento que se instala o juiz de garantias nos moldes atuais, nos moldes que está, se não houver nenhuma mudança, nesses moldes, então qualquer atividade probatória do juiz no processo estaria vedada. Estaria vedada e esses artigos, portanto, estariam prejudicados. O que muitos já alegavam, né? À vista da Constituição Federal de 1988. Tá bom? Vamos fazer um resumo disso tudo, pessoal? Então, resumindo, vamos para a nossa tela lá. A nova lei estabeleceu que o processo penal brasileiro terá uma estrutura acusatória. Perfeito. Criou-se uma separação entre o juiz das garantias e o juiz da instrução e julgamento. Há, basicamente, 3 sistemas processuais penais: o inquisitivo, o acusatório e o misto, e o Brasil adota o sistema acusatório, tá bom? O Brasil, portanto, adota o sistema acusatório, havendo separação entre o órgão de acusação e o órgão de defesa. Nós vamos ficando por aqui, agradeço a atenção, nos vemos em outra oportunidade.